Vamos lá. Tadieres 2, São Paulo 1 pela Libertadores da América. Torcedor do São Paulo tá chateado aí com a apresentação de ontem, muita pressão para cima do Thiago Carpini. Tadieres 2, São Paulo 1, Vanderlei Nogueira. O que você achou da estreia do São Paulo na Libertadores? Vanderlei, boa tarde. Boa tarde para você, Pedro Marques, para o Bruno Prado, para o nosso Mauro César Pereira, para o Flávio Prado, para todos vocês. Bom, de cara, eu achei uma droga, né? A apresentação do São Paulo foi péssima, né? Sofrível. E você veja como são as coisas. Você fez aí uma abertura muito oportuna, só esqueceu de dizer que o último treino antes, a preparação para a estreia na Libertadores, deu manchete. São Paulo faz o seu último treino e goleia por 10-0. Aí eu fui dar uma olhadinha no adversário. O Atlético de Mogi foi o treino preparatório para a estreia na Libertadores. Então, quem leu com menos atenção, o torcedor, fica entusiasmado. Poxa vida, o time virou uma máquina de gols. Né? E espera uma orquestra sinfônica na estreia da competição. Não estou dizendo que a manchete está errada, não. Só estou dizendo que é preciso você sempre avaliar de quem você ganha. Né? Há vitórias que realmente, puxa vida, não é brincadeira vencer dessa equipe. E há outras que não têm tanto peso. E mesmo assim, e o mesmo com relação ao número de gols marcados. Né? Então essa é a primeira abordagem. Você pode enganar muita gente que, olha, o time vai ser uma maravilha. Não é bem assim. Poderia ter vencido lá. Se tivesse jogado o que pode, o que se espera, poderia até ter vencido, mas não jogou nada. Não jogou nada, enfrentou o vice-líder do futebol argentino, perdeu o jogo, a meu ver, poderia ter perdido até demais, né? Perderam vários gols, até muita gente não concordou. Você viu outra partida? Não vi outra partida, vi a partida que os meus olhos mostraram, entendi isso. Poderia ter perdido com mais gols contrários. Não jogou bem. Ninguém, um ou outro, jogou um pouquinho a coisa, mas de uma maneira geral não jogou bem, sofreu problemas, é verdade, contusões, puxa vida, só no primeiro tempo, mas faz parte do show. Não jogou bem. E que mais? O professor Carpini está tomando pancadas de todos os lados. Ele não é o Guardiola, é verdade. Você pode discutir a escalação dele, mas é preciso discutir também a apresentação técnica dos jogadores. Tem coisa lá que não é o técnico. O cara não consegue dar um drible, não consegue ganhar uma segunda bola. Tem uma série de coisas que não é o técnico. O técnico é eficiente, a meu ver, quando ele leva o time dele pertinho do gol adversário. Pronto, ele fez a missão dele. Daquele lugarzinho para frente, é o cara que tem que pôr a bola dentro do gol. Não é o treinador. Então é uma falha, é uma deficiência técnica. O time não é de arrancar suspiros. E para fechar, Pedro, com relação a Rames Rodrigues. Mas com ele, puxa vida, só estão batendo nele e os outros. Não, ninguém está batendo nele e nos outros. A verdade é que o São Paulo esperava um jogador que não está mostrando em campo aquilo que era o sonho, imagino, da diretoria e dos treinadores. Não só do Carpini. Tem fôlego ou não tem fôlego para jogar 90 minutos? Ontem jogou 60, né? A conta foi 60, Bruno? Por aí. Mas aí, né? Jogou 60 minutos. Mas jogou... mas os outros estavam muito, muito fracos. Sim, mas jogou 60 minutos. Então, eu acho muito importante essa abordagem do Rames Rodrigues. Ele não está jogando aquilo que esperava. Não foi uma contratação que até agora agrada. E eu acho que o São Paulo deveria, nesse caso, agora com uma pitada de ironia, consultar o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, o chamado pós-venda. Tipo, reclame aqui. Aí é uma oportunidade muito importante para a gente saber exatamente quem articulou ou intermediou ou apresentou o negócio. Um negócio que, na ocasião, foi chamado de negócio de oportunidade. Um cara estrelado por um preço contratável e que estava lá esquecido por muita gente fazendo turismo na Colômbia. Então, é muito importante isso, já que, para mim, essa informação
Você deu ontem do PVC. Isso. Disse ontem que o time teria dado uma enquadrada nele. Minimiza, para mim, a responsabilidade do departamento médico, da fisiologia, da preparação física, não é? Porque a gente poderia imaginar que esses setores estavam falhando muito. Mas se os próprios jogadores estão cobrando Rames Rodrigues, o comportamento dele em campo, o empenho, alguma coisa precisa ser dita com mais transparência pelo São Paulo. Pedro. Tajeres 2, São Paulo 1 na estreia do tricolor paulista na Libertadores. Bruno Prado, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. A sua avaliação nessa estreia do São Paulo com derrota lá na Argentina, Bruno Prado. Olá, Pedro, boa tarde a você, boa tarde a todos. Foi uma atuação muito ruim do São Paulo, ficou no final aquela coisa, poderia ter empatado, no final estava 2-1, foi para cima, teve até chance de empatar, poderia, o resultado... Acontece às vezes você nem joga tão bem, consegue resultado, ou joga bem, não consegue, mas o desempenho do time foi ruim na maior parte do jogo. Aquela pressão foi mais no final, da necessidade de um time que estava perdendo por um gol e que foi tentar buscar um resultado, foi tentar buscar um empate. Mas o São Paulo jogou mal, o jogo todo praticamente, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Tajeres chegava com muita facilidade, principalmente do lado esquerdo da defesa, ali com o Wellington e o Diego Costa, os dois foram muito mal no jogo, e o São Paulo teve muita dificuldade para criar, foi mais no abafa no final que conseguiu criar alguma coisa. No final do primeiro tempo, aquela opção do Carpini de não substituir o Wellington Rato, ali eu acho que ele não errou, era uma decisão que ele tinha que tomar, ele já tinha feito 2 substituições por contusão, Rafinha e Lucas, e o Rato se machuca no final do primeiro tempo. Se ele faz a substituição ali, ele não poderia mexer mais no time, né? Que ele gastaria as 3 janelas ali de substituição. Então ele esperou um intervalo, o árbitro deu 8 de acréscimo e o São Paulo acabou tomando o gol nesse momento, o primeiro gol do Tajeres, quando o São Paulo estava com a menos. Mas aí acho que esse ponto o Carpini tomou uma decisão lógica, ele não podia mais substituir. Poderia alguém se machucar no segundo tempo, ele tinha o Rames no time, o Rames ia jogar os 90 minutos, difícil, né? É difícil que ele jogasse os 90 minutos como não jogou. Então ali eu entendo, ali eu não acho que foi um erro dele não, mas a má atuação do time também é responsabilidade dele, não só dele, mas também é dele. O time não melhorou nada nesse período, o time mais uma vez jogou muito mal, foi um dos piores jogos na temporada. Claro que é difícil ficar medindo competições diferentes, mas o São Paulo ontem foi mal tanto para defender quanto para atacar. E quanto ao Rames Rodrigues, fica sempre que o time não está bem, fica sempre a imaginação de que alguém vai resolver o problema. E o Rames é um cara conhecido, famoso, já teve ótimos momentos na carreira, um jogador que tem qualidade, e ele era reserva, né? Ontem foi a primeira vez que ele iniciou um jogo nesse ano. E então tem esse cara no banco, é ele que vai resolver. Não tem essa coisa de um cara que vai resolver. O time não está bem no geral e ele até agora no São Paulo não justificou uma vaga de titular absoluto no desempenho dele. Ontem o time todo jogou mal, não dá para colocar o Rames, o time foi mal porque ele foi mal. Não, ele foi mal como todo mundo foi. Ele estava no meio de um time que foi mal e ele também foi. Mas pegando toda a passagem dele no São Paulo até agora, não tem uma justificativa no desempenho dele para que ele tenha uma vaga absoluta no time. Ele pode iniciar um jogo, ficar no banco outro, mas até agora ele não jogou futebol suficiente para ser um titular absoluto. Entrou o Luciano no lugar dele. O Luciano entrou melhor que ele. Na teoria, eles disputam o mesmo espaço ali por dentro. É óbvio que o Rames é um jogador mais qualificado que o Luciano. Todo mundo sabe disso, é só olhar a carreira de um, de outro. Mas pegando São Paulo, o período que o Rames está no São Paulo, ele, por exemplo, não jogou mais que o Luciano. Pegando só a passagem dele no São Paulo. Então, sempre vai ter um, né? Agora é o Galopo, né? Se o Galopo jogasse... e depois, se o Galopo tiver uma sequência e o time continuar perdendo, aí vai ser outro. Aí, sei lá, vai ser o Eric, vai ser o Ferreirinha. Sempre vão achar uma solução, mas não é uma coisa individual. O time, coletivamente, nesse ano, a maioria dos jogos foram ruins. O São Paulo jogou muito mais jogos ruins do que bons nesse ano. Um jogo muito ruim do São Paulo, a pressão aumenta em cima do trabalho do técnico Thiago Carpini e daqui a pouquinho a gente vai mostrar, porque anteontem o Júlio Casares foi questionado por um torcedor no Morumbi
E aí, o Carpini, hein? Tem que tirar o Carpini. Aí ele responde, não, vamos com calma, o Carpini só tem 14 jogos. Daqui a pouquinho nós vamos exibir esse vídeo aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Até saiu a informação de que o São Paulo vai manter o trabalho do Carpini, né? Então a gente segue apurando essas informações de bastidor do São Paulo Futebol Clube, né? Carpini segue no comando técnico do São Paulo. Mauro César Pereira, muito boa tarde para você. O que falar dessa estreia do Tricolor Paulista? Derrota fora de casa, 2-1 e fora derrota, 3 jogadores lesionados. Wellington Rato, Rafinha e Lucas Moura. Que prejuízo para esse São Paulo. Mauro, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, assim, eu acho que está havendo uma situação um pouco confusa com relação ao adversário do São Paulo, né? Terça-feira, quarta-feira, né, o Palmeiras jogou contra o São Lourenço. A tendência é o pessoal pensar o seguinte, não, o Palmeiras pegou um adversário difícil, o São Paulo pegou uma moleza, é o contrário. O Talheres é melhor que o São Lourenço, é só olhar o Campeonato Argentino nos últimos anos. Ano passado, o River foi campeão argentino, campeonato, agora estão jogando lá a Copa da Liga. O campeonato foi vencido pelo River Plate, o São Lourenço foi terceiro, o Talheres foi segundo. Hoje ele é segundo colocado da chave dele, atrás só do Argentino Júnior, que está no chave do Corinthians na Sul-Americana. Está virtualmente classificado. O São Lourenço está virtualmente eliminado do mata-mata dessa competição que está em andamento. Eles venderam o Rodrigo Garro, foram buscar o Rubem Bota, o melhor em campo ontem, deu assistência, fez gol, aliás, 34 anos, já passou pelo futebol italiano, foi a reposição ali para aquele setor ali direito, ali do meio para frente. Mudou o técnico, promoveram, o técnico é um técnico que veio da base também, ele era o técnico auxiliar. O técnico Gandolfo foi para o Del Valle e eles subiram o técnico da base. O Talheres hoje tem um trabalho mais consistente que o São Lourenço. O São Lourenço tem mais camisa, mais torcida, talvez, mais tradição e tal. O time da capital já foi campeão da Libertadores, depois de muito tempo tentando. Mas não foi um adversário fácil. Eu acho que talvez seja o adversário mais difícil que o time brasileiro enfrentou. Também tem muita torcida no estádio, muita pressão e tudo mais. Então, assim, não é um absurdo perder para o Talheres. Sinceramente, ainda mais na fase do São Paulo, que, como disse o Bruno, não tem jogado bem. Só que as pessoas esperem que no passe de mágica tudo corra bem. Agora, 3 contusões no primeiro tempo. Aí eu coloco algumas dúvidas. Por exemplo, Rafinha sempre foi um ótimo jogador, mas o Rafinha ainda tem condições de profissionalmente exercer a profissão? Alguém poderia afirmar isso? Ele se machuca, cara, ele já é veterano, ele não consegue. Aí no começo do jogo já sai. Aí o Lucas se machuca, aí o Rato se machuca. A decisão do Carpini era difícil, mas ela não era absurda. Times conseguem sustentar, às vezes, um resultado, um empate, com homem a menos por 45 minutos, até mais. O São Paulo poderia, sim, suportar por alguns minutos ali aquela pressão com um homem a menos, para não queimar essa substituição, porque, de fato, com o Rames em campo e com todos esses problemas do primeiro tempo, não é um absurdo o cara pensar, bem, eu vou segurar a onda aqui, vou me defender, torcer para virar 0-0, aí deu um azar de tomar um gol ali. Eu poderia ter tomado com 11 em campo também, sinceramente, eu acho que não é assim, algo tão assim, automático. Tomou o gol porque tinha um a menos em campo. Sim, pode fazer algum sentido, mas não é uma lógica certa isso. O que eu estou percebendo é o seguinte, São Paulo, ele contratou um técnico jovem que só fez trabalhos em times menores, Água Santa e o Juventude. O maior foi o Juventude, né? Que está lá na final do Campeonato Gaúcho e voltou à primeira divisão com ele. Quando você contrata um técnico assim, você tem que assumir algumas responsabilidades. Primeiro, você vai ter que proteger esse cara. Entender que ele vai sofrer pressões, ele é um técnico jovem, não tem casca ainda, sozinho então dificilmente vai suportar. Ou então você imagina que tudo vai correr às mil maravilhas, tudo vai ser perfeito durante a passagem desse profissional, não vai ter nenhuma crise técnica, nenhuma derrota, nenhum problema. Isso é difícil, quase impossível acontecer. Eu noto que tudo vai em cima do Carpini. E o presidente de São Paulo, que foi quem contratou, é preservado, né? Inclusive pela torcida organizada. Tudo é o Carpini. A torcida organizada é só porrada no Carpini. Mas e o presidente de São Paulo? E o Rui Costa, que é um diretor executivo profissional? E o Belmonte? E o Muricy? São 4 pessoas, gente, que contrataram o Carpini, definiram que seria o Carpini, não foram eles que contrataram. Então só pancada no cara. Por isso que nunca vai ter renovação de técnico no futebol brasileiro. Quando alguém tenta colocar um técnico jovem e alguma coisa dá errado, claro que ele tem a sua responsabilidade. É porrada só no cara. E os dirigentes são preservados. Tá tudo bem. Eu escutei, ninguém me contou. Quando o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, eu estava na cabine ainda tempo depois, acabou a nossa transmissão, fiquei ainda trabalhando na cabine, e num camarote do Morumbi, um bando de puxa-saco cantando. Um palavrão, é o melhor presidente do Brasil, Casares. Eu escutei, ninguém me contou. Estava num camarote com um bando de puxa-saco, gritando o nome do Casares, melhor presidente do Brasil. Então, o melhor presidente do Brasil, de clube, que tome a decisão, que banque o cara, ou então contrata o Guardiola.
já fez um monte de contratações malucas aí sem dinheiro, então contrata o Guardiola. Eu acho injusto que toda a porrada vai no cara. E tudo que ele faz é absurdo. Não foi uma decisão absurda. Nas circunstâncias ali, ele pensar, caramba, perdi 3 jogadores. Se eu queimar mais uma substituição aqui, eu tô ferrado. Eu vou ficar o segundo tempo. Ou então vou ter que trocar o Rames e mais alguém no segundo tempo e rezar para não acontecer nada. Então, uma situação difícil. Ele tomou uma decisão, deu muito azar do gol sair naquele momento. Poderia ter saído antes o gol. Poderia ter acontecido, não seria nenhum absurdo. E aí tudo, o jogo se resume a isso. E também o não entendimento de muita gente aqui no Brasil de que o adversário não era um adversário ruim. É um time que regularmente tem sido um dos melhores da Argentina. Ou a gente acha que todos os times da Argentina são uma porcaria, então é só ir lá e ganhar. É ir lá e ganhar, né? Ou então a gente entende que a camisa nem sempre é o mais importante. Se você pegar, por exemplo, nos últimos anos, o Vasco e o Fortaleza, alguém vai dizer, pô, o Vasco é muito maior que o Fortaleza. O Vasco já ganhou a Libertadores, o Vasco é campeão brasileiro, o Vasco tem uma das maiores torcidas do Brasil. O Fortaleza é um time lá regional, mas ali da cidade de Fortaleza, um pouco do interior do Ceará. A torcida está mais na região da capital. Mas o Fortaleza, nos últimos anos, é muito mais eficiente do que o Vasco, que brigou de novo, mesmo sendo SAF para não cair no ano passado. O Talheres é parecido com o Fortaleza até nisso. Ele não é da capital, ele é de uma cidade outra, né? No caso de Córdoba, ele estava na 3ª divisão, ele passou por uma reestruturação, subiu para a 2ª divisão e começou a frequentar as competições da Conmebol. Igualzinho ao Fortaleza, é muito semelhante. Parece que tem torcida pra caramba também, é muito parecido. Chegou nas quartas em 2022. Pois o Fortaleza escolheu o técnico do Talheres também. Então, e o próprio Vojvoda passou por lá. Né? Então, assim, é interessante observar, e o Talheres já eliminou o São Paulo numa fase preliminar de Libertadores com o Vojvoda de técnico. Então a gente tem que identificar os times pelo que eles são. É a mesma coisa que um determinado momento, um time argentino enfrenta o Fortaleza, aí enfrenta o Vasco. Não. Em vários momentos nos últimos anos, o Fortaleza foi melhor que o Vasco. Nos últimos anos foi assim. E mesmo no ano passado. O Fortaleza não brigou para não cair. O Vasco escapou na última rodada sendo o SAF. Então é preciso entender isso. São Paulo não teve adversário fácil pela frente, não fez um bom jogo. As decisões do Carpini podem ser discutidas, mas não acho que seja um absurdo completo. Se ele troca ali e no segundo tempo fica comendo o jogador, viu? Aí alguém diria, podia ter esperado um pouco, mais 3 minutinhos ou 4, segurava ali o 0-0, né? E aí, ou então ele troca e toma o gol. Muito burro. Trocou, tomou o gol e não pode mais substituir. Então o que o cara faz, gente? Qual a saída? Então acho que alguém do São Paulo, desses dirigentes, esses nomes mais pesados, deveria sair, ou vai demitir o cara, assume que fizeram uma contratação que eles vão achar errado e demite o cara e paga a indenização dele, né? E contrata sei lá quem, Felipão, o que eles quiserem, né? Ou então alguém tem que virar público. Não é falar para o torcedor aí que reclamou, não. Falar assim, não, o técnico é ele. Nós vamos bancar por isso. E é engraçado que outro dia ganharam a Supercopa, nos pênaltis do Palmeiras, parecia campeão do mundo, né? Parecia que tinha vencido a Libertadores. Foi um exagero, com o jogador chorando. Falamos sobre isso aqui. Tudo bem, é legal ganhar do Palmeiras na final, 2 torcidas e tal, mas é a Supercopa, gente. Não foi Libertadores da América. Não foi nem o Campeonato Paulista, né? Aí quebrou o tabu do Corinthians, escarpinizado. É muito radical, é tudo muito... É um frenesi, sabe? Constante. E aí vem uma supervalorização também do Dorival Júnior, que é outra coisa que tem me chamado a atenção. O Dorival, no ano passado, o São Paulo teve, durante o ano passado, um dos piores ataques do campeonato. O 4º pior ataque, se não estou enganado. Fazia poucos gols, não ganhava fora de casa, tomou de 5-0 do Palmeiras, só foi vencer um jogo fora de casa na penúltima rodada contra o Bahia, com a corda no pescoço, Bahia do Ceni, lá na Fonte Nova. Ganhou a Copa do Brasil, mas a temporada e o trabalho do Dorival Júnior não se resumiu à Copa do Brasil. Teve outras competições das quais ele participou à frente do São Paulo. E ele foi eliminado, sim, numa competição internacional por um time do Equador, que foi a LDU. E tomou um vareio no jogo de ida. Tomou um vareio, perdeu aqui nos pênaltis de São Paulo. Mas lá foi um vareio. Era para ser demais. Jogaram nada. O técnico Dorival. Aí agora alguém fica, não, porque o Dorival também tinha os seus problemas, gente. Até na Copa do Brasil teve um susto com o Sport ali. Exato, escapou dos pênaltis. Contra o Corinthians merecia até vencer o primeiro jogo em Itaquera, acabou perdendo o jogo, né? Uma falha do Caio Paulista, né? Foi aquele lance do gol do Renato Augusto, que deu a vitória ao Corinthians. Teve esses problemas também. Perdeu pro América, pro Goiás. Pois é. Então teve vários momentos assim difíceis durante o tempo com o Dorival. Aí, como o Dorival está na seleção, aí fica no imaginário, ou na falta de memória, a ideia de que o Dorival era perfeito. Não era.
tinha seus problemas também. Como o Carpini já teve um momento de sucesso, ganhou do Corinthians em Itaquera, nunca havia acontecido isso, ganhou a Supercopa, choraram, comemoraram como se fosse uma Libertadores da América, alguma coisa parecida, né? E agora tudo é uma porcaria. Eu acho injusto isso, atribuir tudo a ele. E o Rames Rodrigues, que é mais um problema do que solução até agora, quem trouxe não foi o Carpini, foi o Casares, com o Rui Costa, com o Muricy, talvez, não sei, deve ter sido ouvido o Muricy, não sei se foi. Ele defende o Rames, né? E alguém indicou. E com o Belmonte. Foi eles que o contrataram, gente. Então o Carpini tem ali um jogador que é um medalhão, você não sabe quando pode contar, ele está em campo, você já imagina que ele não vai aguentar até o final, aí 3 caras se machucam, sabe? Tem muito mais do que o Carpini. Aí quando você resume tudo, não estou dizendo que o Carpini está certo, que ele não errou, que tudo que ele faz, não. Mas assim, o São Paulo está jogando assim, a sujeira para baixo do tapete e está fechando os olhos para outros problemas que têm que ser detectados. A cabeça de plantão. Sempre tem que ter uma cabeça de plantão, né? Um saco de pancadas. Nesse caso, é o Carpini. O Mauro está indo numa linha. Eu acabei de falar também que não é o Guardiola. A gente sabe que não é o Guardiola em forma, mas não é isso. Tem que analisar com frieza.